Bom, gente, agora a gente vai resolver a lista de exercícios de lançamento oblíquo. Vamos para a questão de número 1. Um projétil é lançado obliquamente no vácuo com velocidade inicial v, a partir do solo. A respeito desse movimento, assinale o que for correto. No ponto mais alto da trajetória, a velocidade do móvel é diferente de zero. Sim, está correto, porque quando a gente lança um objeto obliquamente, ele faz esse movimento de parábola, a gente tem duas componentes da velocidade, a componente horizontal e a componente vertical. A componente vertical, no ponto mais alto da trajetória, é zero. Porém, a componente horizontal, ela não se modifica, ela é sempre constante. Então, no ponto mais alto, a gente tem uma velocidade que é a velocidade em x, tá? Que é a componente horizontal. Então, sim, ela é diferente de zero. Então, é verdadeiro a 0,1, a 0,1. A 0,2 ela diz que, a fim de que o projétil tenha o maior alcance possível, o ângulo de tiro deve ser igual a π sobre 4 radianos. Então, quando a gente fala em ângulo de tiro, a gente sabe que o maior alcance sempre vai acontecer quando o ângulo for de 0,4, for de 45 graus, tá? Então, preciso aumentar aqui. Sempre vai ser de 45 graus. Ele está me dizendo que esse ângulo aí que ele me deu é de π sobre 4. Π, a gente sabe que é... Deixa eu botar aqui o π primeiro. O π, ele significa 180 graus, né? Π radianos é igual a 180 graus. Então, é 180 dividido por 4. Esse valor aqui é exatamente 45 graus. Então, está correto o 0,2 também. Ele vai ter o maior alcance quando ele tiver com esse ângulo de π sobre 4 radianos. 0,4. O valor da aceleração do projétil no ponto culminante é igual a zero. A aceleração do projétil sempre vai ser a aceleração da gravidade. Em momento nenhum, a aceleração da gravidade é nula. Então, esse aí é falso. Se o movimento do projétil ocorrer na Lua, o tempo de voo será maior do que se ele acontecesse na Terra. Sim, o tempo de voo vai ser maior porque a gravidade da Lua é menor, tá? Então, ele vai ficar mais tempo no ar. Questão de número 2. Então, na questão de número 1, a gente tem como verdadeiras as itens 0,1 mais 0,2 mais 0,8. Questão de número 2. Um corpo é lançado do solo no vácuo com uma velocidade de módulo 40 metros por segundo, cuja direção faz um ângulo de 30 graus com plano de referência. Em relação a esse movimento, assinale o que for correto. A trajetória do móvel em relação ao solo é representada por uma parábola. Sim, está correto. Quando a gente fala em lançamento oblíquo, a gente fala de uma trajetória parabólica. Então, 0,1 ela é verdadeira. No ponto mais alto da trajetória, a aceleração do móvel é nula. Não, como a gente já disse, a aceleração do móvel sempre é a aceleração da gravidade. Então, é falso. 0,4. O módulo da velocidade do móvel, um segundo após o lançamento, será de 10 raiz de 13. Então, aqui, eu já sei que 0,1 é verdadeiro. O 0,2 é falso. Agora eu preciso descobrir o 0,4. Ele que é o módulo da velocidade do móvel, um segundo após o lançamento. Então, eu preciso descobrir, nesse momento, qual que é a velocidade inicial, as duas componentes, tá? Então, a velocidade inicial na horizontal vai ser igual à velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo, que nesse caso é de 30 graus, e a velocidade inicial em y vai ser a velocidade inicial vezes o seno do ângulo, no caso, 30 graus. Então, aqui, vou colocar os valores e a gente vai achar essas duas velocidades.
a gente tem que V0x vai ser igual. V0 é de 40 vezes cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, vou colocar aqui o raiz de 3 sobre 2. Vou ajustar aqui. Nesse caso, eu posso simplificar. O 40, ele vai ser dividido pelo 20, tá vendo? Então, pelo 2, perdão. Então, vai ficar 20 raiz de 3. Então, deixa eu escrever a raiz de 3 aqui de novo. Metros por segundo. Então, a gente já sabe qual que vai ser V0x. Deixa eu botar aqui rapidinho. E o V0y vai ficar o V0, que vai ser 40, vezes o seno de 30, que é meio, então 0,5. Isso vai dar 20 metros por segundo. Essas são as velocidades de lançamento, no momento do lançamento. A velocidade em x eu sei que não se altera, mas a velocidade em y se altera conforme o corpo vai ganhando altitude. Então, eu preciso descobrir agora qual que vai ser a velocidade de y depois que tiver passado 1 segundo do seu lançamento. Então, eu vou usar a função horária da velocidade. Então, a velocidade no instante que eu quero vai ser igual à velocidade inicial em y, menos, porque a gente está subindo, é um lançamento para cima, g vezes o tempo. Então, a velocidade de y vai ser igual à velocidade inicial em y foi de 20, menos a gravidade, que é 10, vezes o instante de tempo, que foi depois de 1 segundo. Então, a velocidade em y vai ser de 20 menos 10, 10 metros por segundo. Então, depois de 1 segundo, eu tenho que a velocidade do meu móvel vai ser de... Deixa eu arrumar aqui para eu conseguir desenhar. Vai ser de 10 metros por segundo na vertical e 20 raiz de 3 na horizontal, tá? Então, cadê meus negocinhos de desenho? Eu tenho aqui essa situação. Peraí, deixa eu achar minhas setinhas agora. Tenho para cá Vx e eu tenho para cima Vy. E eu quero o módulo da velocidade. A velocidade resultante, ela combina essas duas velocidades aqui, tanto a velocidade em x quanto a velocidade em y. Então, eu preciso calcular essa velocidade resultante. Aqui, elas são perpendiculares entre si, tá vendo? Então, a gente consegue
redesenhá-las a partir desse triângulo aqui, tá vendo? Então, elas são perpendiculares entre si, então eu consigo redesenhá-las dessa forma e eu sei que a minha velocidade resultante, ela é essa daqui. Vou colocar de uma outra cor, vermelha, tá? Então, aqui eu tenho Vx, aqui eu tenho Vy e aqui eu tenho V. Então, a gente consegue ver que a gente tem um triângulo aqui, tá? E a gente vai resolver, vai achar esse valor de velocidade através de Pitágoras. Então, aqui é V, aqui Vy, e aqui embaixo Vx. Então, através de Pitágoras, vamos lá. V ao quadrado é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. V ao quadrado vai ser igual a Vx. Vx é esse aqui, ele não muda, tá vendo? Então, vou abrir o parênteses e vou colocar essa minha velocidade aqui. Então, 20 raiz de 3 ao quadrado mais a velocidade em y depois de 1 segundo, tá? Então, é de 10 metros por segundo. Então, 10 ao quadrado. V ao quadrado vai ser igual a 20 ao quadrado dá 400. Vezes raiz de 3 ao quadrado é 3. Mais 10 ao quadrado é 100. Então, V ao quadrado vai ser igual a 400 vezes 3 é 1.200 mais 100. V ao quadrado é igual a 1.300. Então, V vai ser igual a raiz de 1.300. Não dá para a gente tirar a raiz de 1.300 desse jeito, mas eu posso escrever como 13 vezes 100, né? Raiz disso. Deixa eu botar aqui V ao quadrado. Então, V vai ser igual a raiz de 100 é 10 e raiz de 13 não tem o número inteiro, então eu vou botar aqui o raiz de 13. E aí a gente vai ficar com esse valor. Raiz de 13 metros por segundo. Então, a item 04 é verdadeiro. 08. O tempo de voo do corpo vale 4 segundos. Então, agora ele quer o tempo de voo. O tempo de voo, ele se inicia no lançamento e ele vai até o ponto mais alto, onde a velocidade do corpo é 0. Então, eu sei que a velocidade no ponto mais alto é 0, eu conheço a velocidade inicial, eu conheço a gravidade e eu preciso do tempo. Então, eu vou usar a fórmula da função horária da velocidade. Então, V0y, estou subindo, então, menos g vezes t. No ponto mais alto é 0. A velocidade inicial em y é de 20. Menos 10 vezes o tempo. Então, 10t é igual a 20. T vai ser igual a 2 segundos. Esse aqui é o tempo de subida. O tempo de subida e o tempo de descida, como eles estão saindo do mesmo nível, saindo do mesmo ponto, né, da mesma altura e voltando para aquela posição mesmo, em relação à vertical, o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida. Então, o tempo total de voo que eu tenho
vai ser igual o tempo de subida mais o tempo de descida, tá? Que são iguais. Então, o meu tempo total vai ser de 4 segundos. Então, está correta a 08. Próxima questão. As equações horárias que descrevem o movimento de um objeto de massa igual a 2 kg ao longo da horizontal e da vertical são dadas respectivamente por x é igual a 5 mais 3t e y é igual a 4t menos 5t ao quadrado, onde x e y são dados em metros e t em segundos. Considerando que o lançamento inicial do objeto se dá para t igual a 0 segundos e desprezando os efeitos dissipativos, assinale o que for correto. Então, vamos lá, vamos analisar essa situação de agora. Então, ele me dá duas equações. A primeira equação que ele me dá é x é igual a 5 mais 3t. Essa equação aqui, lembrando das equações de movimento uniforme e movimento uniformemente variável, ela é muito similar com a equação do sorvete, né? Que seria S é igual a S0 mais V vezes T, que é a nossa equação da função horária da posição para o movimento uniforme. E a gente sabe que na horizontal o movimento do projétil é um movimento uniforme. Então, ele está te fornecendo aqui a equação que descreve esse movimento na horizontal do projétil. Então, a gente sabe que a posição inicial do projétil era 5 e que a velocidade inicial do projétil era 3. Ou seja, com essa informação, ele está te dando quem que é Vx, tá? Qual que é a velocidade inicial em x. Então, aqui, vou botar de uma vez que Vx vai ser igual a 3 metros por segundo. Agora, eu preciso achar qual que é a velocidade inicial em y, e para isso ele me dá uma outra equação. Ele diz que y é igual a 4t menos 5t ao quadrado. Essa equação aqui, se vocês olharem para ela, vocês vão lembrar da equação do movimento uniformemente variado, que é aquela equação do sorvetão, né? Que eles chamam de sorvetão. Então, vou escrever ela aqui embaixo. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. No caso, a gente está trabalhando aqui com um lançamento vertical, então hoje eu vou fazer as alterações. A velocidade inicial é a velocidade inicial em y, e como a gente está subindo, a aceleração tem que ser negativa, então menos gt ao quadrado sobre 2. Vamos arrumar essa equação. Como a gente está saindo lá do chão, que é a nossa origem, a nossa posição inicial está sendo 0, então a gente não precisa botar essa informação aqui. Então, a gente vai ter V0y vezes t menos gt ao quadrado sobre 2. O g a gente sabe que é 10, então eu vou substituir aqui. 10 dividido por 2 vai dar 5, então eu já vou botar aqui a minha resposta final, 5t ao quadrado. Logo, comparando as duas equações, a gente percebe que V0y é quem? É 4. Então, eu vou adicionar essa minha informação aqui, que V0y é igual a 4 metros por segundo. Então, eu já sei a velocidade inicial e eu sei a velocidade de x. Ele quer saber no 01 qual que vai ser o tempo de lançamento, né? Então, o objeto atinge o solo 0,8 segundos após o lançamento. Então, ele está me dando o tempo total.
Se eu descobrir o tempo de subida, como eu sei que ele sai do chão e ele volta para o chão, eu sei que o tempo de subida e o tempo de descida são iguais. Então, eu consigo descobrir o tempo total. Então, eu vou calcular aqui qual que é o tempo que ele leva para subir. A gente sabe que no ponto mais alto da trajetória, a velocidade é zero. Então, eu vou escrever a função horária da velocidade. Vy é igual a V 0y menos, porque eu estou subindo, g vezes o tempo de subida. No ponto mais alto, a velocidade é zero. A velocidade inicial em y é de 4, menos 10 vezes o tempo. Menos 10t vai para o outro lado positivo, então vai ficar 10t é igual a 4, t é igual a 4 dividido por 10, t é igual a 0,4 segundos. Então, esse é o tempo de subida. Como o tempo de descida também é de 0,4 segundos, isso significa que o nosso tempo total vai ser de 0,8 segundos. Então, está correto a 0,1. 0,4. O módulo da velocidade com que o objeto atinge o solo é de 5 metros. Então, ele quer saber agora o módulo da velocidade, ou seja, ele não quer as componentes, ele quer a velocidade resultante. A velocidade de lançamento, ela é a mesma da velocidade de aterrissagem, tá? Sempre quando você tiver com as mesmas alturas, você vai ter os mesmos valores de velocidade. Então, se eu tenho a velocidade de lançamento e eu descubro a velocidade resultante, velocidade de lançamento mesmo V0, eu consigo descobrir a velocidade de aterrissagem, tá? Então, aqui é a mesma situação que a gente fez anteriormente. Eu tenho uma componente x, eu tenho uma componente y. Então, eu consigo montar ali um triângulo pitagórico para eu calcular essa velocidade. Então, aqui está meu objeto, eu tenho uma velocidade em x e eu tenho uma velocidade em y. Eu quero a velocidade resultante, que está nessa direção aqui, tá vendo? No caso, essa aqui é a velocidade de lançamento, a velocidade de aterrissagem vai ser igual. A única diferença é que a velocidade de aterrissagem, a velocidade em y, ela vai estar para baixo, né? Então, a gente vai ter uma velocidade resultante para cá. Então, deixa eu desenhar aqui minha velocidade resultante. E a gente já sabe que velocidade x e velocidade em y, elas são perpendiculares entre si. Então, essa velocidade resultante nada mais é do que o teorema de Pitágoras aplicado, tá vendo? Aqui é Vx, aqui é Vy e aqui é a velocidade. Então, eu vou achar essa velocidade resultante aplicando o teorema de Pitágoras. Então, ó, vou botar aqui, v ao quadrado vai ser igual a vx ao quadrado mais vy ao quadrado, né? No caso, estou falando do momento de aterrissagem, é igual ao momento do lançamento. Então, vou botar 0 aqui, porque é essa que a gente sabe. Ao quadrado. Então, agora é só substituir os valores. V ao quadrado é igual, Vx é 3 ao quadrado, mais o V0y é 4 ao quadrado. Então, V ao quadrado vai ser igual, 3 ao quadrado é 9, mais 16. V ao quadrado é igual a 25, V é igual a 5 metros por segundo. Então, no caso, a 0,4 também está certa. 0,8. O alcance horizontal do objeto é de 8,4 metros. O alcance a gente calcula da mesma forma como a gente estava calculando no lançamento horizontal. É a velocidade em x vezes o tempo. Só que nesse caso aqui é o tempo total do voo, né? Então, vou escrever aqui embaixo, total.
O alcance vai ser, então, a velocidade em x que a gente conhece e ela não muda, porque não existe nenhuma aceleração na horizontal, vezes o tempo total que a gente já tinha descoberto, que é de 0,8 segundos. Então, o alcance é de 3 vezes 0,8, 2,4 segundos. Mentira, metros. 2,4 metros. Então, a 0,8 está errada. Tá? Porque a posição inicial era de 5. Mesmo que ele tivesse te pedido qual que foi a distância que o objeto estava a partir do eixo 0 lá, daria no máximo 7,4, nunca 8,4. 16. Durante seu movimento, a altura máxima que o objeto atinge em relação ao solo é de 1,6 metros. Então, ele quer saber qual que é a altura máxima. Então, vamos lá. Aqui, a gente vai usar Torricelli, porque não me importa, né, o tempo de subida, eu não preciso usar ele. Posso também calcular de outras formas, mas no momento eu vou calcular com Torricelli. Acho mais simples. Então, Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado. Estou subindo, então, menos 2 vezes g vezes a altura. No ponto mais alto, a velocidade é 0 em y. A velocidade em y de lançamento é de 4. Menos 2 vezes 10 vezes a altura, que é que eu quero descobrir. Então, 0 é igual a 4 ao quadrado, 16, menos 2 vezes 10, 20h. Aqui, todo esse termo aqui, olha, que está subtraindo, vai passar para o outro lado somando. Então, vai ficar 20h é igual a 16. H é igual a 16 dividido por 20. Então, H é igual a 0,8 metros. Então, a 16 está errada. Questão de número 4. Durante a preparação do país para receber a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, muitas construções foram demolidas para que outras fossem construídas em seu lugar. Um dos métodos utilizados nessas demolições é a implosão. Em 2011, a Prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo, implodiu uma antiga fábrica para ampliar o sambódromo. Na ocasião, para evitar que qualquer pessoa fosse atingida por detritos provenientes diretamente da explosão, os engenheiros responsáveis pela operação solicitaram a remoção temporária dos moradores em um certo raio medido a partir do ponto de implosão. Desprezando os efeitos da resistência do ar e considerando que a máxima velocidade com que um detrito pode ser arremessado a partir do ponto de implosão é de 108 km por hora, o raio mínimo de segurança que deveria ser adotado para a remoção dos moradores, de tal forma que eles não fossem atingidos diretamente por nenhum detrito, é D. Então, vamos para a questão de número 3 agora. Deixa eu ajeitar aqui. A gente sabe que o maior alcance sempre vai acontecer quando o meu ângulo for de 45 graus, tá? Então, se eu quero que tenha o maior raio possível, eu vou ter que usar o ângulo de 45 graus. Então, eu vou colocar aqui que θ vai ser igual a 45 graus. A velocidade de implosão aqui é de 108 km por hora. Eu não posso usar essa velocidade em km por hora, porque eu tenho que trabalhar com metros por segundo. Então, eu vou ter que dividir isso por 3,6. 108 dividido por 3,6 dá 30 metros por segundo. Vamos conferir.
30 metros por segundo. Então, eu já sei qual que é a velocidade de lançamento. Eu preciso, para eu descobrir o alcance, a velocidade horizontal e eu preciso do tempo de voo, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular quem que é Vx e quem que é V0y. Então, Vx vai ser igual a V0, que eu já sei, vezes o cosseno de 45 graus. E o V0y vai ser igual o V0 vezes o seno de 45. Veja bem, cosseno e seno de 45 são iguais, têm os mesmos valores. V0 também tem os mesmos valores, logo Vx e V0y vão ter os mesmos valores, tá? Então, aqui vai ficar V0 é 30 vezes cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou escrever aqui quem que vai ser raiz de 2 sobre 2. A gente vai ter que, em algum momento, usar em decimal, porque a resposta não está em função da raiz, tá? Então, aqui, ó, é raiz de 2 sobre 2, tá? O V0y vai ser exatamente a mesma coisa. Então, aqui, quando eu resolver isso aqui, vai ficar 30 dividido por 2, 15 vezes raiz de 2. Então, eu vou colocar aqui de novo a raiz de 2. E aí, a gente continua. Então, tudo que eu fiz em cima se repete embaixo, tá vendo? Então, é igual a 30 vezes, aqui eu vou repetir. Deixa eu colocar um pouco mais de espaço. E, continuando, eu tenho então que isso vai ser 15 raiz de 2 metros por segundo. Então, toda vez que a gente estiver trabalhando com cosseno e seno de 45, as velocidades em x e y vão ser iguais. Então, aqui, metros por segundo. Já tenho Vx e já tenho V0y. Eu quero o alcance. O alcance vai ser a velocidade em x vezes o tempo total de voo, tá? Então, eu preciso descobrir quem que é o tempo de subida, porque se eu tiver o tempo de subida, eu consigo chegar no tempo total. Então, vamos pensar na subida. Na subida, o ponto mais alto tem uma velocidade de 0. Então, eu consigo usar a função horária da velocidade para eu descobrir qual que vai ser o tempo de subida. Então, está subindo é menos gt. Velocidade no ponto mais alto é 0. A velocidade inicial é esse valor aqui, de 15 raiz de 2. Então, 15 vezes... Agora, para eu não ter que escrever de novo raiz de 2, eu já vou colocar o valor da raiz de 2, que é 1,4 menos 10t. Então, aqui, olha, menos 10t vai passar para o outro lado positivo. Então, vai ficar 10t é igual a 15 vezes 1,4. Vou fazer essa conta aqui, 15 vezes 1,4.
e deu 21. Então, aqui, 10t é igual a 21. T vai ser igual a 21 dividido por 10. T é igual a 2,1 segundos. Então, esse é o tempo de subida. O tempo de descida vai ter o mesmo valor. Então, o tempo total é de 4,2 segundos, tá? Então, agora eu já tenho a velocidade e eu tenho o tempo total. Então, eu consigo calcular o alcance. Então, o alcance vai ser igual a velocidade em x, que é 15 raiz de 2. Então, vou botar aqui 15 vezes 1,4, que é a raiz de 2, vezes o tempo total, que é de 4,2. O alcance vai ser, então, 15 vezes 1,4 vezes 4,2. Então, vamos fazer a conta. 15 vezes 1,4 vezes 4,2. 88,2 metros. Como ele está pedindo uma aproximação, a gente tem que pedir ali um raio mínimo de segurança de 90 metros, tá? Para proteger os moradores. Questão de número 5. Um projétil com uma massa de 2 kg é lançado do solo com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo, cuja direção faz 60 graus com a horizontal. Eu já sei que a velocidade é de 10 metros por segundo e a direção faz 60 graus com a horizontal. Então, eu vou calcular V0x e V0y. Então, Vx, né, no caso, eu não preciso botar o zero, vai ser igual a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo, que no caso é 60. Então, V0 é de 10 vezes o cosseno de 60 é meio, 0,5. Então, aqui eu tenho uma velocidade de 5 metros por segundo. E V0y é igual a V0 vezes o seno de 60. Então, isso vai ser 10 vezes seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui é raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vai ficar 10 dividido por 2, 5, raiz de 3 metros por segundo. Pronto. O que ele quer saber é a altura atingida pelo projétil em relação ao solo, no ponto mais alto da trajetória de 3,75. Então, ele quer saber qual que é a altura máxima. De novo, a altura máxima é quando a velocidade em y chega a zero. Eu não tenho tempo, ele não me informa o tempo de subida, então eu posso usar a Torricelli. Então, aqui, vou abrir uma caixinha de texto e a gente vai calcular através de Torricelli. Então, V y ao quadrado é igual a V0y
ao quadrado, está subindo, menos 2GH. No ponto mais alto, a velocidade é 0. Nesse ponto mais baixo aqui, a gente já descobriu, é 5 raiz de 3. Então, vou abrir aqui 5. Eu tenho que botar aqui a raiz de 3 dentro do parênteses. Isso é importante, porque senão vocês podem esquecer de elevar os dois termos ao quadrado. Menos 2 vezes 10 vezes h. Então, 0 ao quadrado é 0. 5 raiz de 3 ao quadrado. Então, cada um dos termos tem que ser multiplicado. Então, 5 ao quadrado vai dar 25 vezes raiz de 3 ao quadrado é 3, menos 20h. Esse termo aqui que está subtraindo passa somando. Então, 20h é igual a 75. H vai ser igual a 75 dividido por 20. Então, H vai ser igual a 75 dividido por 2 é 37,5. Como é por 20, 3,75 metros. Então, 02 está correta. O alcance do lançamento é de 5 raiz de 3. Então, para eu saber o alcance, eu preciso descobrir o tempo total de voo. E para eu descobrir o tempo total de voo, eu preciso descobrir o tempo de subida. Então, agora eu vou calcular o tempo de subida usando a função horária da velocidade. Então, Vy é igual a V0y menos GT. No ponto mais alto, a velocidade é 0. No ponto mais baixo é 5 raiz de 3. Então, 5 raiz de 3. Cadê a minha raiz? Onde ela foi parar? Não sei. Menos 10t. Então, todo esse termo aqui que está subtraindo vai passar para o outro lado positivo. Então, 10t é igual a 5 raiz de 3. Então, vou copiar aqui de novo, vou botar aqui embaixo. Vou passar o 10 dividindo, tá? Então, t agora vai ser igual a 5 raiz de 3 dividido por 10. Então, 5. Vou botar aqui o raiz de 3, copiar aqui de novo. Dividido por 10. Eita. Isso aqui vai dar 0,5 raiz de 3, ou pode botar raiz de 3 sobre 2 também. Aí fica como vocês acharem melhor. Então, 0,5 raiz de 3 segundos. Esse é o tempo de subida. Eu quero o tempo total. Então, o tempo total vai ser igual ao tempo de subida mais o tempo de descida, ou seja, é o tempo de subida vezes 2. Então, vai ser 0,5 raiz de 3 vezes 2. 2 vezes 0,5 é 1. Então, o tempo total é raiz de 3 segundos. Então, já sei o tempo total. Eu quero o alcance. Agora que eu tenho o tempo total, eu posso calcular o alcance. O alcance vai ser a velocidade em x vezes o tempo total. O alcance vai ser igual
a Vx, que é 5, vezes o tempo, que é raiz de 3. Então, vou botar aqui. Metros, que é exatamente o que ele está dizendo, que é 5 raiz de 3, então tá certo. O projétil irá atingir o solo 1 segundo após o seu lançamento. Não, porque a gente viu que o tempo total de voo é de raiz de 3. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7 segundos. Então, ele atinge o solo aproximadamente 1,7 segundos depois. Próxima questão, questão de número 6. Então, vamos lá. Durante um jogo de futebol, um goleiro chuta uma bola fazendo um ângulo de 30 graus com relação ao solo, horizontal. Durante a trajetória, a bola alcança uma altura máxima de 5 metros. Considerando que o ar não interfere no movimento da bola, qual a velocidade que a bola adquiriu logo após sair do contato do pé do goleiro? Então, ele está me dando a altura máxima aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu sei que no ponto mais alto a velocidade é 0, eu não tenho tempo, então eu vou calcular através de Torricelli. Então, Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado menos 2 vezes G vezes H. No ponto mais alto, a velocidade é 0. No ponto mais baixo, eu não sei ainda, então é V0y ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes a altura máxima é de 5. Então, aqui, olha, eu tenho 0 é igual V0y ao quadrado menos 2 vezes 10, 20, vezes 5, 100. Esse termo aqui passa para o outro lado positivo. Então, 100 é igual a V0y ao quadrado. Logo, V0y vai ser igual a 10 metros por segundo. Então, essa é a velocidade inicial que ele saiu do pé do goleiro, mais a componente vertical, tá? Ele quer saber a velocidade que a bola adquiriu logo após sair do contato com o pé do goleiro. A gente tem a velocidade em y aqui, a gente precisa descobrir o V0, tá? Então, vamos lá. V0y é igual a V0 vezes o seno do ângulo, que no caso é de 30 graus. V0y é 10. V0 é quem eu quero saber. Vezes seno de 30 é meio. Então, V0 vai ser igual a 10 dividido por 0,5. V0 é igual... Ai, meu Deus. Dez dividido por 0,5 vai dar 20 metros por segundo. Se eu não me engano, vamos calcular para ter certeza. Então, 10 dividido por 0,5, 20 metros por segundo. Então, letra C. Próxima questão, questão de número 7. O goleiro de um time de futebol bate um tiro de meta e a bola sai com velocidade inicial de módulo V0 igual a 20 metros por segundo, formando um ângulo de 45 graus com a horizontal.
O módulo da aceleração gravitacional local é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Desprezando a resistência do ar e considerando que seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, tangente de 45 é 1 e raiz de 2 é 1,4, é correto afirmar que a altura máxima atingida pela bola é de 20 metros. Então, vamos calcular a altura máxima, lembrando que no ponto mais alto, a velocidade em y é de 0. Então, não tenho tempo de subida, eu vou calcular através de Torricelli. Então, v y ao quadrado é igual v 0y ao quadrado menos 2gh. No ponto mais alto, a velocidade é 0. No ponto mais baixo, a gente não calculou ainda a velocidade em y, então eu vou repetir aqui até a gente calcular. Menos 2 vezes 10 vezes h. Então, aqui, olha, vai dar 20h, tá vendo? Então, vai ficar 0 é igual, deixa eu copiar aqui esse termo, 20h. Vou passar esse termo todo para a esquerda. Então, 20h vai ser igual a V0y ao quadrado. Eu preciso descobrir quem que é V0y. Então, eu vou calcular aqui separadamente. Eu sei que V0y é igual a V0 vezes o seno de 45, que foi o ângulo que ele me deu. Então, V0y vai ser igual, V0 é 20, vezes seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Como ele já me deu que raiz de 2 é 1,4, eu já vou colocar aqui 1,4 sobre 2, tá? E aí a gente já calcula a velocidade. Então, ó, 20 dividido por 2 vai dar 10 vezes 1,4. Então, V0y vai ser 14 metros por segundo. Então, eu já posso substituir aqui agora. Então, 20h vai ser igual a 14 ao quadrado. H vai ser igual a 14 ao quadrado, vamos calcular. Vai ser 14 ao quadrado é 196. 196 dividido por 20. A altura vai ser igual a 9,8 metros. Então, aqui ele diz que a altura máxima atingida da bola é de 20 metros. Não, está errado. O tempo total em que a bola permanece no ar é de 4 segundos. Então, a gente precisa descobrir qual que é o tempo de subida para depois a gente calcular o tempo total, tá? Então, vamos lá. Tempo de subida, a gente calcula pela velocidade, né, a função horária da velocidade. Então, Vy é igual a V0y menos gt. No ponto mais alto, a velocidade é 0. No ponto de lançamento, V0y é 14 menos 10 vezes o tempo. Então, 10t é igual a 14. T vai ser igual a 14 dividido por 10, que é 1,4 segundos. Esse é o tempo de subida. Então, o tempo total de voo vai ser de 2,8. Então, também está errado, porque ele disse que é de 4 segundos.
a velocidade da bola é nula ao atingir a altura máxima. Não, a velocidade da bola não é nula ao atingir a altura máxima. A componente vertical da velocidade da bola é nula, não a componente horizontal. Letra D. A bola chega ao solo com a velocidade de módulo igual a 10 metros por segundo. Não, a bola chega ao solo exatamente com a mesma velocidade que ela saiu do solo. Ela saiu com uma velocidade de 20 metros por segundo, então ela chega com uma velocidade de 20 metros por segundo. Letra E. A velocidade da bola tem módulo igual a 14 metros por segundo ao atingir a altura máxima. Sim, porque no ponto mais alto a velocidade em y é 0, mas a velocidade em x é de 14 metros por segundo. Tá? Então, a gente vai ter exatamente a velocidade de 14 metros por segundo no ponto mais alto. A gente não calculou aqui, mas lembra que V0y vai ser igual a Vx quando o ângulo for de 45 graus. As componentes vão ter o mesmo valor. A gente já tinha calculado mais acima e eu já tinha falado também. Então, a gente sabe que a velocidade em y e a velocidade em x são de 14 metros por segundo. Então, a letra E. Questão de número 8. Um projétil é lançado obliquamente a partir do solo, plano e horizontal, com uma velocidade que forma com a horizontal um ângulo alfa e atinge a altura máxima de 8,45 metros. Sabendo que no ponto mais alto da trajetória a velocidade escalar do projétil é de 9 metros por segundo, então no ponto mais alto da trajetória a velocidade escalar do projétil é de 9 metros por segundo. Ele está te dando a velocidade em x do projétil, tá? Então, 9 metros por segundo. Pode-se afirmar que o alcance horizontal do lançamento é. Então, ele me deu a altura máxima. A gente precisa descobrir, para calcular o alcance, o tempo de voo, tá? Então, se ele me deu a altura máxima, eu consigo descobrir, a partir da altura máxima, qual que é esse tempo. Então, a gente tem essa equação aqui, olha. H é igual a H0 mais V0y t menos gt ao quadrado sobre 2. A altura máxima aqui é de 8,45. O ponto mais baixo a gente vai considerar como 0, mas V0y eu não tenho. O tempo de subida eu também não tenho. Menos 10t ao quadrado sobre 2. Arrumando isso aqui, vai ficar 8,45 é igual. Esse termo aqui a gente repete, não tem o que fazer com ele, menos, aqui a gente pode arrumar, 10 dividido por 2 vai dar 5t ao quadrado. Então, aqui eu tenho duas variáveis, tá vendo? Eu preciso de mais uma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar achar uma relação entre a velocidade e o tempo. Então, eu vou calcular com isso a velocidade através da função horária da velocidade. Então, Vy é igual a V0y menos g vezes t. Eu sei que no ponto mais alto a velocidade é 0, V0y eu não sei quem que é, menos 10t. Vou pegar todo esse termo aqui e jogar para o outro lado. Então, 10t é igual a V0y. Então, tá vendo? Agora eu tenho uma relação. Eu consigo pegar aqui V0y e substituir aqui dentro, tá vendo? Para eu conseguir resolver. Então, eu tenho duas equações e duas variáveis. Então, nesse momento eu consigo resolver. Então, continuando aqui. 8,45 é igual. Agora, em vez de escrever V0y, eu vou escrever 10t. Então, vai ficar 10t
vezes o tempo, que já era da fórmula de cima, menos 5t ao quadrado. 8,45 é igual a 10t vezes t dá 10t ao quadrado menos 5t ao quadrado. Então, 8,45 é igual a 10t ao quadrado menos 5t ao quadrado é 5t ao quadrado. Então, vou pegar o 5 e vou passar dividindo. 8,45 dividido por 5 é igual a t ao quadrado. Vamos fazer essa conta. 8,45 dividido por 5 vai dar 1,69. Então, t ao quadrado é igual a 1,69. T vai ser igual a raiz de 1,69, que é 1,3. Então, esse aqui é o tempo de subida, né? Ele está me pedindo para mim o alcance, então eu preciso do tempo total. Então, a gente tem que o tempo total vai ser igual ao dobro disso, ou seja, 2,6 segundos. Agora, eu já tenho a velocidade em x, eu tenho o tempo total, então eu consigo calcular o alcance. Então, o alcance vai ser igual a Vx vezes o tempo total. O alcance vai ser igual a 9 vezes 2,6. O alcance, então, 9 vezes 2,6, vamos fazer a conta. 23,4 metros. Então, resposta letra D. Próxima questão, 9. Um projétil é lançado com uma velocidade escalar inicial de 20 metros por segundo, com uma inclinação de 30 graus com a horizontal, estando inicialmente a uma altura de 5 metros em relação ao solo. A altura máxima que o projétil atinge em relação ao solo, medida em metros, é. Então, como ele quer saber a altura máxima, eu preciso da velocidade inicial em y. Então, vou calcular a velocidade inicial em y. Então, V0y vai ser igual a V0 vezes o seno do ângulo, que é seno de 30. Então, V0y vai ser a velocidade inicial, que é de 20, vezes seno de 30 é 0,5. Então, V0y vai ser de 10 metros por segundo. Ele quer saber a altura máxima que o projétil atinge. Então, eu já tenho a velocidade inicial. Eu sei que no ponto mais alto a velocidade dele é 0. Então, eu vou calcular aí qual que vai ser a altura, através de Torricelli. Então, Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado menos 2gh. Então, no ponto mais alto a velocidade é 0, velocidade inicial é de 10, que a gente acabou de calcular, menos 2 vezes 10 vezes h. Menos 2 vezes 10 dá 20, então vai ficar 0 é igual, 10 ao quadrado é 100, menos 20h, 20h é igual a 100, h vai ser igual a 100 dividido por 20, h é igual a 5 metros. Essa aqui é a altura máxima que ele atinge, porém, ele já estava a 5 metros do solo. A pergunta dele, aqui a altura máxima que o projétil atinge em relação ao solo.
Então, ele tem aqui 5 metros a partir do ponto em que ele é lançado, sendo que ele já estava a 5 metros do solo. Então, a resposta é que a altura máxima é de 10 metros. Tá? Então, aqui, a altura vai ser de 5 metros que ele alcança, mais os 5 metros que ele já estava no solo. Então, 10 metros. Questão de número 10. Galileu, ao estudar problemas relativos a um movimento composto, propôs o princípio da independência dos movimentos simultâneos. Um móvel que descreve um movimento composto, cada um dos movimentos componentes se realiza como se os demais não existissem no mesmo intervalo de tempo. Assim, considere um corpo lançado obliquamente a partir do solo sob um ângulo de tiro de 45 graus e com a velocidade de módulo igual a 10 metros por segundo. Como o ângulo é de 45 graus, a gente já sabe que a velocidade tanto em x quanto em y vão ser iguais, tá? Então, eu já vou calcular aqui a velocidade de x, que vai ser igual à velocidade inicial em y, que vai ser v0 vezes o seno de 45. Então, Vx vai ser igual V0, ele disse que era de 10. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, vezes raiz de 2, que é 1,4 sobre 2. Então, Vx vai ser igual 10 vezes 1,4 dá 14, dividido por 2, 7 metros por segundo. Então, a gente sabe que Vx e V0y vão ser igual a 7 metros por segundo. Então, continuando, desprezando-se a resistência do ar, admitindo-se que o módulo da aceleração da gravidade local é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e sabendo-se que cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, é correto afirmar que o alcance do lançamento é igual a 5 metros. Bom, para eu saber o alcance, eu preciso saber o tempo total de voo. Então, para eu saber o tempo total de voo, eu preciso do tempo de subida. Então, vamos calcular o tempo de subida. Vy é igual a V0y menos gt. No ponto mais alto, a velocidade é 0. A velocidade inicial era de 7 menos 10t. Eita, aqui ficou menos. Vou passar o 10t para o outro lado. É igual a 7. Então, t vai ser igual a 0,7 segundos. Esse é o tempo de subida. O tempo total vai ser igual a 1,4 segundos. Então, agora eu posso calcular qual que vai ser o alcance. Então, o alcance vai ser igual à velocidade em x vezes o tempo total. O alcance vai ser igual à velocidade em x, a gente já calculou, que é 7, e 1,4 é o tempo total. Então, o alcance vai ser 7 vezes 1,4, vamos fazer a conta, 9,8 metros. Ele disse para a gente que o alcance seria de 5 metros, então é incorreto. O tempo total do movimento é igual a raiz de 2 segundos. Exato, exatamente isso. O tempo total é 1,4 segundos, lembrando que 1,4 é a raiz de 2, então a letra B está certa. A altura máxima atingida pelo corpo é igual a 10 metros. Eu vou calcular aqui para a gente conferir. Então, a altura máxima
vai ser quando a gente estiver no topo, né? A velocidade vai ser igual a zero. Então, v y ao quadrado é igual a v 0y ao quadrado menos 2gh. Velocidade no ponto mais alto é 0, a velocidade inicial é de 7, menos 2 vezes 10 vezes h. Então, aqui é 0 igual a 49, que é 7 ao quadrado, menos 20h. 20h é igual a 49, h vai ser igual a 49 dividido por 20. H vai ser igual, deixa eu fazer a conta, 49 dividido por 20, 2,45 metros. Então, não está certo, né? Ele disse que a altura máxima é de 10 metros. O corpo atinge a altura máxima com velocidade nula. Não, a componente vertical é nula, não a componente horizontal. A velocidade escalar mínima do movimento é igual a 10 metros por segundo. Não. A velocidade escalar mínima vai ser no ponto mais alto quando ele só tiver a componente horizontal, e essa componente é de 7 metros por segundo. Então, está errada. Questão de número 11. Uma pedra lançada do solo com velocidade de 36 km por hora, fazendo um ângulo de 45 graus com a horizontal. Então, para começar, a gente tem uma velocidade que está em quilômetros por hora, que não pode ser usada em quilômetros por hora, tem que ser em metros por segundo. Então, quando a gente dividir por 3,6, vai dar de 10 metros por segundo. E o ângulo que ele faz é de 45 graus. Então, a gente já sabe que Vx e V0y são iguais, tá? Então, Vx vai ser igual a V0y. Então, vou calcular aqui Vx. Que vai ser igual a V0 vezes o cosseno de 45. Então, Vx vai ser igual, V0 é 10, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 2 é 1,4 sobre 2. Vx vai ser igual a 10 vezes 1,4, 14, dividido por 2, que é igual a 7 metros por segundo. Então, aqui, tanto Vx quanto V0y vai dar 7 metros por segundo. Ele diz que a pedra atinge a altura máxima de 2,5 metros. Então, vamos lá. Na altura máxima, a gente tem que a velocidade vai ser de 0 no ponto mais alto da componente y. Então, Vy é igual a V0y ao quadrado, e aqui também ao quadrado, menos 2gh. Então, Vy é 0 ao quadrado, é igual a 7 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes h. 0 é igual a 49, menos 20h. Vou passar o 20h para o outro lado, é igual a 49, h vai ser igual, a gente já fez essa conta, é 2,45 metros. Então, a pedra atinge a altura máxima de 2,5, aproximadamente 5. A pedra retorna ao solo ao percorrer a distância de 10 metros na horizontal. A gente também já fez essa conta,
Essa questão, na verdade, é igual à anterior, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos descobrir o tempo de subida para a gente conseguir chegar no tempo total e com isso a gente conseguir achar o alcance. Então, vou usar a função horária da velocidade para descobrir o tempo de subida. Então, V 0y menos gt. O ponto mais alto, a velocidade é 0, a velocidade inicial é de 7 menos 10t. 10 vezes o tempo é igual a 7, então o tempo vai ser igual de 7 dividido por 10, 0,7 segundos. Esse é o tempo de subida. Então, o tempo total é de 1,4 segundos. Eu quero o alcance, então o alcance vai ser igual a componente horizontal da velocidade vezes o tempo total. O alcance vai ser igual componente horizontal da velocidade, Vx, a gente calculou, 7 metros, vezes 1,4. A gente também já fez essa conta, vai dar 9,8 metros. Então, está correto, aproximadamente, a gente tem um alcance de 10 metros. No ponto mais alto da trajetória, a componente horizontal da velocidade é nula. Errado, que é nula é a componente vertical da velocidade. Então, usando as informações enunciadas, assinale a alternativa correta. Apenas 1 é verdadeira? Não. Apenas 1 e 2 são verdadeiras? Sim. 2 e 3 não. Apenas 2 não. Então, letra B, apenas 1 e 2 são verdadeiras. Questão de número 12. Deixa eu pegar mais uma folha. Em uma região plana, um projétil é lançado do solo para cima com velocidade de 400 metros em uma direção que faz 60 graus com a horizontal. Então, vou calcular aqui de uma vez V0x, Vx, que é V0 vezes o cosseno do ângulo, que é, no caso, 60. Então, aqui a velocidade é de 400 vezes cosseno de 60 é 0,5. Isso aqui dá 200 metros por segundo. V0y é igual a V0 vezes o seno de 60. Então, isso aqui vai ficar 400 vezes seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, vou pegar aqui meu raiz de 3 sobre 2, que vai dar 400 dividido por 2, 200 raiz de 3. Deixa eu copiar aqui. Não quer vir agora. Tem outra aqui. 200 raiz de 3 metros por segundo. Vamos lá. Calcule a razão entre a distância do ponto de lançamento até o ponto no qual o projétil atinge novamente o solo e a altura máxima por ele alcançada. Então, ele quer a razão entre o alcance e a altura máxima. Então, alcance pela altura, tá? Então, vou calcular primeiro o tempo de subida. Então, Vy é igual a V0y menos gt. No ponto mais alto, a velocidade é 0.
V0y a gente calculou que era 200 raiz de 3. Então, aqui, 200 raiz de 3. Deixa eu tentar pegar aqui a minha raiz. E agora eu não sei voltar. Pronto. Menos GT. Então, aqui, menos 10T. Então, vai ficar 10T é igual a 200 raiz de 3. Deixa eu botar aqui. 200 raiz de 3. Posso cortar um zero de cada lado, tá vendo? Então, aqui, T vai ficar 20 raiz de 3 segundos. Esse é o tempo de subida. O tempo total vai ser o dobro. Então, vai ser 40 raiz de 3 segundos. Vamos calcular, então, o alcance. O alcance é a velocidade em x vezes o tempo total, que é 1 vezes. Então, o alcance vai ser igual a velocidade em x é de 200 vezes o tempo total, que é de 40 raiz de 3. Então, o alcance vai ser igual a 2 vezes 4 dá 8, repete os zeros, raiz de 3. Metros. Agora, a gente precisa calcular a altura máxima. A altura máxima acontece quando a velocidade, né, ela é zero na componente vertical. Então, vamos achar um espacinho aqui. Vamos calcular através de Torricelli. Então, V0y ao quadrado menos 2GH. No ponto mais alto, a velocidade é zero. V0y ao quadrado é isso aqui, olha, tudo elevado ao quadrado. Então, é 200 raiz de 3 vou botar a raiz de 3 aqui. Ao quadrado, menos 2 vezes 10H. Aqui vai ficar 0 é igual a 200 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado dá 4. 1, 2, 3, 4. A gente tem que dobrar a quantidade de zeros. Vezes 3. Menos 20H. Então, eu vou pegar agora o 20H, que está aqui negativo, para passar para o outro lado positivo. Então, 20H é igual a 4 vezes 3 dá 12, com mais 4 zeros. H, então, vai ser igual a 12 dividido por 2 dá 6. A gente teria 1, 2, 4 zeros aqui. Como a gente tem um zero à esquerda, a gente corta um zero de cada lado, fica 6.000
metros, tá? Então, agora a gente tem o alcance e a altura máxima, e ele quer essa razão aqui, entre alcance e altura máxima. Então, o alcance é de 8.000 raiz de 3 dividido por 6.000. Os zeros a gente vai poder cortar. Então, vai ficar 8 raiz de 3 sobre 6. Vamos simplificar por 2, embaixo e em cima vai ficar 4 raiz de 3 sobre 3, tá? Aqui eu já vi que eu botei errado, tá vendo? É 400, eu coloquei os zeros a mais. Então, a resposta é 4 raiz de 3 sobre 3. Ok? Com isso, a gente conclui a lista de lançamento oblíquo. Espero ter tirado as dúvidas de vocês com esses vídeos, gente. Beijos e até a próxima.